Alô pessoal, mais uma vez com você, com muito prazer, fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais e também pela nossa rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida. E nós vamos, se você quiser ouvir, né, a nossa Rede União, é só buscar por Valdeir Carvalho / Rádio Metrópolis 7. Vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre o Vasco da Gama, esse momento fantástico, esse momento maravilhoso que está vivendo o Vasco. E eu acho que é um momento que ele tem que ser vivido de forma irrestrita, não importa. A gente escuta muitas coisas aí com relação às outras torcidas, outros clubes, até por parte mesmo de vascaínos, e eu acho que os vascaínos precisam se reposicionar, né, e compreender o tamanho do Vasco. O Vasco é muito grande, o Vasco, o clube de regata Vasco da Gama, a marca Vasco, ela é uma marca muito grande. Então, quer dizer, embora, né, nós tenhamos no momento, por questões até de algumas campanhas feitas pelo Vasco, nós temos realmente, em termos de você ter valor de mercado, alguns clubes que não têm o tamanho do Vasco possam valer um pouco mais do que o Vasco. Isso é uma coisa. Agora, daí, né, a querer falar em termos absolutos que alguns clubes, principalmente outros aqui do Rio de Janeiro, dois aí do Rio de Janeiro, são maiores do que o Vasco, não tem condições. Mesmo o Vasco, com algumas, né, campanhas horrorosas, o Vasco ainda continua entre as 5 maiores torcidas do Brasil. E ainda continua sendo um clube que tem um dos maiores engajamentos nas redes sociais, na internet. A torcida do Vasco é sensacional, e o Vasco também, ele em termos, né, de você dar o retorno aos seus patrocinadores ou aqueles que investem no Vasco, o retorno é muito garantido, mesmo em situações complicadas do Vasco da Gama. Mas o Vasco, ele é sim uma grande vitrine, e o Vasco é um grande clube sim, e vai agora voltar à sua posição de destaque. O Vasco agora, né, ele vai passar a ser de fato protagonista nas competições aonde ele vai disputar. Então isso tem que ser entendido pelos vascaínos, precisa ser compreendido. Nós passamos sim por um período, mas não em questões do Vasco da Gama, da instituição Vasco da Gama. Esse período que o Vasco enfrentou, isso foi causado por questões políticas dentro do Vasco, por pessoas. Isso não é um fenômeno da natureza, né? Os rebaixamentos do Vasco não são acidentais, são coisas acidentais, são coisas realmente, né, que elas são programadas ou feitas, porque com as ações, né, é necessário as pessoas compreenderem o seguinte: a gente fala muito sobre o mundo físico, né, e tudo bem o mundo físico, mas vamos botar assim, entre aspas, as coisas acontecem também muito aqui, ó, na nossa primeira, as coisas acontecem na nossa mente. Depois elas se transformam, né, no mundo físico. Primeiro nós temos as ideias, depois a transformamos em fatos reais. Então, o Vasco da Gama, como um clube de massa, mas ele teve a sua história manchada porque muitos desses políticos que estão dentro do Vasco, dessa oposição nefasta, por pessoas que realmente fizeram mal do Vasco, essas pessoas pensaram nisso. Nada disso é feito por acaso. Existe a crise em qualquer local, ela nunca é estabelecida de uma forma sem que haja ali um trabalho para que isso aconteça. As crises não acontecem de forma também natural, elas são planejadas, e muitas pessoas ganham com crises, né? Crises em qualquer esfera, tem muita gente que ganha com as crises. Muitas pessoas ganham com as crises, né, que o Vasco viveu. Então, quer dizer, e tem pessoas que ainda querem o Vasco, não querem o Vasco em crise, elas não querem um Vasco protagonista, elas não querem um Vasco vencedor, né? Então, quer dizer, para hoje você ter um Pedrinho, um Felipe, pessoas alinhadas com a retomada do Vasco, com a reconstrução do Vasco da Gama,
né, pessoas que querem realmente o bem do Vasco da Gama, até chegar a esse ponto, pô, o Vasco sofreu muito. Mas mesmo nesse sofrimento, ele não perdeu a sua grandeza. Porque, acima de tudo, ele também tem, se por um lado ele tem políticos mal intencionados, mas ele tem uma torcida, né, que essa daí tem um amor incondicional ao Vasco da Gama. E essa torcida sempre planejou na sua mente tirar o Vasco da situação em que ele estava se encontrando e tirou. E tirou o Vasco da Gama, olha, desse lamaçal, o maior responsável, né, o maior responsável pela existência do Vasco, com tudo que esses políticos que estão ali, esses administradores fizeram dentro do Vasco, o maior responsável ainda pelo Vasco da Gama, pela existência, é a sua torcida. A torcida do Vasco foi quem fez a diferença e faz a diferença até hoje. Não é um papo para poder chegar e agradar o torcedor. Não é uma coisa que a gente esteja falando de forma só para uma mentira. Não, é uma realidade. O Vasco teve, quando o Vasco foi à segunda divisão, o primeiro rebaixamento do Vasco, a torcida do Vasco abraçou o time. O Vasco voltou em 2009 porque a torcida invadiu, né, assim, num bom sentido, os estádios, tomando conta, enchendo, né, eu lembro até que houve uma época, em 2009, campanhas que eram feitas para poder saber quem iriam encher mais o Maracanã, se era a torcida do Vasco ou a torcida lá do rival, e a torcida do Vasco, num sábado, a torcida do Vasco botou foi 85 mil pessoas, e iam entrar muito mais pessoas, e o Vasco jogando a primeira Série B da sua história, que foi em 2009. Então, a torcida do Vasco, ela faz a diferença. É o maior patrimônio do Vasco. Ela é o maior patrimônio do Vasco. Então, tudo aconteceu, né, quando a torcida mandou o seu amor, mostrou o seu amor incondicional, para que o Vasco hoje voltasse, né, a ser protagonista, e hoje o Vasco está disputando uma final de Copa do Brasil. Então essa torcida, ela é responsável pelo bom e excelente momento que o Vasco está vivendo e vai voltar a viver. Então a torcida mostrou a sua grandeza. Então não tem essa de que torcedor do clube A, o torcedor do clube B, nós temos que ganhar porque eles estão se achando. Eles podem querer se achar, mas nunca vão, né, chegar ao nível do Vasco em termos. A torcida do Vasco ainda faz muita diferença. Ela é a alma do Vasco da Gama. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. E o Vasco vive um momento muito especial e a sua torcida precisa comemorar. Nós estamos com a reforma dos estádios, nós temos agora, o Vasco está em uma final de Copa do Brasil, o Vasco tem jogadores na seleção brasileira, o Vasco teve jogadores que estiveram presentes na festa dos melhores, né, da seleção, dos melhores do ano, e 2 jogadores do Vasco foram eleitos, né, ali, ganharam prêmios nesse evento. Então tudo isso precisa ser comemorado, né? O Vasco vai voltar a disputar novamente, como disputou no ano passado, a Sul-Americana, mas o Vasco tem todas as chances e vai disputar uma competição novamente internacional em anos seguidos. Então, quer dizer, e sem contar a chegada da Nike, o patrocinador que pode chegar ali, o investidor que vai comprar uma parte da SAF, tudo isso. Então hoje nós temos aquele cenário de terra arrasada que nós tínhamos sem perspectiva, ela mudou e mudou consideravelmente. Hoje nós temos um cenário não mais de terra arrasada, de uma terra que está em reconstrução, essa terra está sendo trabalhada e nós temos uma promessa e nós temos ali uma expectativa de grandes colheitas. Então isso é fundamental. Então é necessário sim o torcedor do Vasco ele chegar e viver esse bom momento, continuar, né, com o clube, vivendo esse bom momento, não permitir que outros, né, cheguem e venham com conversas para poder fazer com que o torcedor não tenha paciência com o clube e entender que um trabalho precisa ser feito e que esse trabalho, mesmo que seja um pouco de grande duração, mas é um trabalho que vai dar resultado ao Vasco da Gama. Tudo se tem um trabalho, tem que ter um planejamento. Nada acontece por acaso. Assim como eles, né, fazem de tudo para poder destruir o Vasco da Gama, para poder viver, ter o Vasco no caos, para que eles possam
continuar sobrevivendo com isso, mas também tem outros que querem o bem do Vasco da Gama. Então, então com toda essa junção que nós temos, torcida, Pedrinho, Felipe, nós temos também o Fernando Diniz, pessoas que estão, jogadores que estão todos ali unidos para esse bem do Vasco, que estão compreendendo a importância do que é você recolocar o Vasco no cenário nacional e internacional. Então, tudo isso nós temos que viver e nós temos que apoiar. Então, o torcedor do Vasco, ele tem que ter orgulho sim porque, olha, foi um ano de 2025, pô, foi difícil, não foi um ano fácil, né? Com todo aquele jogo que envolveu o Vasco, Operário, Copa do Brasil, e depois a saída do Carille do Vasco, a campanha que foi feita na Sul-Americana, jogos desastrosos. Poxa, foi uma situação, olha, foi um horror, depois da sequência que nós tivemos de derrotas, tudo para poder, meu Pai do céu, mas no final de tudo, graças a Deus, e também graças ao Pedrinho, graças ao Felipe, e muito também ao Fernando Diniz, que não se abateu, não se deixou, né, ali pelas críticas quando elas vinham de forma violenta. Alguns jogadores também que, poxa, infelizmente, estavam num mau pensamento, mas agora compreenderam de fato. Depois daquela conversa que a Força Jovem teve com os jogadores, muitas coisas ali também. A Força Jovem, naquela reunião ali, a Força Jovem foi cirúrgica, né? Eu tenho que parabenizar o rapaz que estava lá falando, porque ele foi muito cirúrgico, ele foi muito preciso nas suas falas e demonstrou realmente de forma sem humilhar, sem ofender, a importância do Vasco da Gama, e mostrando para os jogadores, os que estão insatisfeitos, saiam fora que o Vasco vai continuar. Cara, esse cara foi sensacional, foi uma fala muito, sabe? Esse rapaz foi muito inteligente, porque ele mostrou aos jogadores que quem é importante é o Vasco da Gama. Eles são importantes sim, mas o clube muito mais, porque o clube é eterno, né? Eles passam, nós vamos passar, torcida, mas o clube fica. Então, aquela conversa ali também foi um diferencial, ela foi um divisor de água, né? E quando mostrou o apoio da Força Jovem, da torcida ao Fernando Diniz, então as coisas mudaram de figura, né? Os jogadores entenderam que o Fernando Diniz tinha apoio e eles precisavam mudar de postura. Então, isso foi muito fundamental para o Vasco. Então, esperamos que daqui por diante, né, com a torcida que é para mim, não é porque eu sou vascaíno, mas é a melhor que tem, né, no Brasil, fora, é o torcedor do Vasco. Então, essa torcida sensacional, essa torcida maravilhosa, precisa e vai continuar apoiando o Gigante da Colina, que vai dar muita alegria ao seu torcedor em 2026. Então, eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço. Lembrando que o Vasco fez um bom jogo contra o Corinthians lá, na Neoquímica Arena. Então, o Vasco jogou muito, mas me deu orgulho naquele jogo de se falar, caramba, você vê o Vasco jogando com intensidade e com toda aquela mobilidade. Poxa, foi muito legal. Parabéns ao Vasco da Gama. De qualquer forma, o Vasco já é vitorioso. Eu sou o Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.